Então vamos dar sequência, vamos fazer uma limpeza aqui nessa linha do tempo, só clicar nela, apertar Delete, clicar aqui também na mídia e apertar Delete. Vamos trabalhar um pouquinho com texto. Vem aqui em inserir, insert, tem a opção de texto média e ele vai abrir um painel para a gente começar a trabalhar com texto aqui dentro do Sony Vegas. Eu vou mostrar algumas propriedades mais básicas, né, de início desse texto e propriedades aí extremamente importantes para que a gente utilize o texto dentro do Sony Vegas. Então carregou aqui o texto, nós vamos ter esse modelo aqui, né, esse painelzinho. Aqui nós vamos ter as propriedades do tamanho do frame, né, os presets que nós já vamos ver como que eu posso aplicar alguns efeitos para ele, e aqui em si o texto. Vou colocar aqui recursos, vamos fazer uma edição dentro desse texto. Aqui eu tenho a propriedade de fonte, onde eu posso trabalhar aí diversos modelos de fonte para ele. Seleciona o texto, né, não dá o mesmo mole que eu dei ali, e aqui você escolhe entre esse menu de opções a fonte que você deseja. Vou colocar aqui para ele um Arial Black, beleza? E aqui eu tenho opções de negrito, que nesse caso não faz diferença, itálico e alinhamento para ele. Vou deixar ele centralizado. Aqui eu tenho o tamanho da fonte em si. Aqui para baixo eu vou ter a cor do texto, né? Vamos trocar aqui um pouquinho essa cor do texto. Ok, deixar um tom aqui, pode ser de laranja mais escuro, perfeito. E vou ter as opções também de tamanho, né, por escala, onde eu posso aumentar ou diminuir ele aqui através desse controle de escala. Aqui a posição dele, né, localização do texto na página, então eu posso trabalhar a posição dele com esse eixo ali, esse ponteiro. Vou clicar aqui para que ele suma. Vamos descer novamente. Aqui algumas opções avançadas onde eu posso trabalhar a cor do fundo, opacidade, background. Então eu quero trocar aquela cor do fundo ali onde está o texto. Eu poderia fazer aqui a alteração no meu background. Deixa ele diferenciado. Deixa eu ver aqui porque ele não modificou ele. Background. Porque a opacidade está baixa. Se a opacidade tiver zero, ele deixa ele preto, não tem cor nenhuma aqui. Então eu posso controlar essa opacidade. Vou deixar aqui um tom de azul bem escuro para ele. Ok, perfeito. Vou voltar aqui às opções do background. Aqui eu tenho para trabalhar com o espaçamento do texto, né, e aqui o espaçamento de linhas, mas eu não tenho outra linha, então não adianta eu alterar. Se eu tivesse um texto abaixo, eu poderia aumentar a distância de uma linha para outra. Aqui tem uma propriedade que é o outline, né, para mexer no contorno, para que ele coloque aqui um traçado, e abaixo aqui a espessura, no caso desse contorno, e aqui a cor do contorno. Então se eu quiser fazer alguma alteração nela, eu tenho a propriedade. Aqui tem esse reloginho onde eu posso fazer uma animação. Depois a gente vai ver, por exemplo, uma animação no contorno. Faço o contorno vir crescendo em volta do texto, então dá para fazer muito bacana aí em algumas opções. Aqui abaixo também tem a opção de sombra, que é o shadow, o efeito shadow. Não adianta muito eu aplicar uma sombra ali porque o fundo é escuro, então não daria para a gente ver isso por enquanto, né? Não dá para trabalhar com ela. Aqui em cima, onde eu pulei e não mostrei, eu tenho alguns presets que são efeitos e animações de entrada. Vou colocar, por exemplo, um bounce aqui. Ele vai fazer uma entrada com o meu objeto. Deixa eu pré-visualizar, olha lá. Então são algumas animações, alguns efeitos pré-definidos que nós já podemos inserir. Deixa eu tirar esse painel daqui que eu arrastei para cá sem querer. Ok. Então tem diversos outros, compensa vocês darem uma olhada aí, né, nesses efeitos aqui que nós temos. O pop-up, vão ter diversos efeitos aqui, né, para trabalhar com texto. Eu vou deixar aqui em default, né, sem efeito mesmo, e nós vamos aprofundar mais nessas opções. Na próxima aula nós vamos começar a trabalhar com essa chave, esse controle aqui, e vamos fazer um texto e aplicar uma animação dele com a linha do tempo, sem uso dessas pré-definições que temos ali, que eu acabei de mostrar.